Bom, gente, por que que eu quis fazer hoje essa meditação, né? Por que que eu trouxe a meditação como também uma prática para todos os que estão estudando a constelação? Porque uma pessoa que não consegue se interiorizar ou que não consegue ficar sozinha, ela vai aprender a constelação daqui. Por isso que geralmente nos cursos, né, vocês não podem escrever, porque a gente tem que realmente entrar em contato com aquilo que é essencial da nossa alma. E entrar em contato com a nossa alma significa a gente ter esse centramento para meditar, né? Deixa eu só deixar aqui o que o pessoal está escrevendo. Só ver aqui. E as nossas relações, gente, elas são muito baseadas, quando nós não nos conhecemos, em projeções que vêm das dificuldades que nós tivemos em relação aos nossos pais. Então, se nós tivermos dificuldade em ter intimidade com a nossa mãe, em poder falar a verdade de quem nós somos para nossa mãe, de contar as coisas, os nossos medos, as nossas dificuldades, então nós vamos ter dificuldades em colocar isso de forma clara para o outro. Geralmente, a gente, quando tem dificuldade na comunicação, ou a gente sente muita raiva, é porque de alguma forma nós ainda não conseguimos nos conectar com intimidade, com segurança dentro daquilo que nós somos com a nossa mãe ou com o nosso pai. Nós tivemos que montar, né, um personagem para que a gente pudesse ficar na boa consciência, pudesse continuar participando daquela família sem enlouquecer, né? Só que essa dinâmica chega uma hora que ela precisa vir à tona porque ela foi um personagem necessário para aquele momento do seu pai e da sua mãe. Depois disso, na sua convivência como adulto, no relacionamento afetivo, nas relações com seus irmãos, nas relações de amizade, nas relações profissionais, então não dá mais para a gente viver personagens, mesmo porque a gente já não está sendo mais autêntico dentro daquilo que é importante para a nossa evolução. Então, quando a gente abre, gente, um campo fenomenológico, e é muito gostoso, né, a gente poder fazer isso, aliás, estou morrendo de saudade, né, de fazer os trabalhos em grupo, e a gente conseguir realmente enxergar aonde nós estamos nas relações, né, de que forma, com que postura nós estamos nas relações, isso mostra os nossos medos, aquela personalidade que nós criamos nessa dificuldade com os nossos pais. Por isso que uma constelação familiar, quando a gente abre o campo e a gente fala, meu Deus, essa sou eu não estou acreditando, como é que essa pessoa consegue ver tanto sobre mim, né, ou sentir tanto sobre mim, e o que é mostrado nesse campo fenomenológico sobre mim? É algo que de alguma forma eu já sei, mas é algo que de alguma forma eu ainda não consegui fazer o movimento certo. E qual é o movimento certo? Gente, dentro de uma constelação, a ordem para que haja amor. Então, toda vez que tem um conflito, existe uma desordem. Não existe falta de amor, existe uma desordem. O amor, ele está presente sempre em tudo. Então, a gente vê que uma pessoa mata por amor, uma pessoa grita por amor, uma pessoa não coloca limites, às vezes, porque acha que está amando, né? Então, saber colocar limites, né, é uma forma de não violência. Muita gente acha assim, ah, fulano de tal está sendo violento comigo, né? Ou está fazendo tal coisa
que eu não concordo, eu não gosto dentro de casa, dentro dessa convivência, como eu disse, principalmente durante a quarentena. O quanto a gente não consegue colocar limites. Como que a gente coloca limites? Como crianças, na desordem de uma criança. Então, o que uma criança faz para colocar limite? Vira a cara, para de falar, vai dormir no outro quarto, né? Começa a gritar porque não é ouvido. Então, o que eu tenho vivenciado aqui também nos meus atendimentos durante a quarentena tem a ver com essas questões das pessoas não compreenderem qual é a ordem, que papel eu tenho aqui como mãe, como pai, como mulher, como marido, como irmã, como irmão. Como eu não sei colocar limites e como eu não aceito limites. Então, o que a constelação mostra, né? Até li uma frase aqui do Bert. No amor existe uma hierarquia. Então, a gente acha que porque a gente ama o cachorro, a gente pode chutar o cachorro, porque a gente ama ele, agora hoje eu tô brava, não amo mais ele, então eu chuto o cachorro. Não existe limite, não existe respeito, não existe hierarquia, mas eu me pauto só no amor. Então ele fala assim, no amor há uma hierarquia. Primeiro vem o amor entre o homem e uma mulher. Esse é o fundamento da família, ou seja, o amor entre o marido e a mulher. Eles se encontram e da consumação do amor nascem os filhos. Os filhos são um fruto desse amor. Por essa razão, o relacionamento do casal tem precedência diante da paternidade. O que a maior parte, e eu tenho visto muito isso também, está fazendo nesta quarentena? Os filhos sempre em primeiro lugar. Obviamente que os filhos necessitam de atenção, mas os casais que já estão em conflito em relação à ordem, em relação à sexualidade, em relação a se olharem como pai e mãe e não como marido e mulher, nesta quarentena, a mãe e o pai ficam conectados mais com os filhos e tem acontecido muito isso, tem recebido bastante assim pessoas falando sobre isso. Os pais têm se conectado mais com os filhos e não têm dado atenção para a mulher, para o marido. Ai, mas porque estão os filhos lá, então a gente não sai, ou a gente não faz sexo, ou a gente... Foi tudo perdido, assim, tudo bagunçado. Por quê? Porque a profundidade da relação do casal também muda quando nasce o filho, né? Quando nascem os filhos. Então, o Bert fala que na constelação um casamento se consuma através dos filhos, né? Numa relação afetiva, mas o casamento muda. Porém, na hierarquia, o casamento vem antes dos filhos. E se o casal não olha mais para o casamento, se a mulher se perdeu nessa maternidade, né? Então o filho já tem 15 anos e a mulher ainda está lá, né? Dando leitinho para os filhos, né? Que até foi uma questão que apareceu de um adulto, né? Que toma muito leite, muito leite. E apareceu que a frase, uma frase bem interessante, inclusive. Uma criança que não toma leite morre. O que um adulto de mais de 40 anos precisa tomar tanto leite? E dentro de uma casa onde a família não aguenta ver ele tomando tanto leite. E a mulher fica desesperada vendo ele tomar leite. E daí você fala, gente, mas o que tem a ver isso numa quarentena? Pois é, são as coisas que aparecem. E ver ele tomando tanto leite. Então, uma criança morre se ela não tomar leite.
se ela não tiver comida, se ela não se amamentar, alguém não amamentar. Então, que dor tem essa família, né? E o que foi mostrado é que na família do pai desse homem que toma muito leite, crianças morreram de fome porque não tinham leite. Então começou a irritar toda a família, porque toma 3 litros de leite por dia, está engordando, e porque está obeso pode ser grupo de risco, e começou aquele desespero tamanho. A mulher fica com os filhos, não liga, só xinga o marido se entupindo de leite dentro de casa. Então, que desordem é essa? Né? Então, a gente como facilitador, como olha para tudo isso? Então, esse olhar sistêmico, né? O que é se alimentar que nem um louco na quarentena? O que veio à tona quando essa mulher começa a reclamar? Meu marido só toma leite, sabe? Ou essa pessoa só fica tomando leite. Para quem esse homem que está tomando leite está olhando? E daí fala, ou vai para uma nutricionista e fala: ah, não, mas precisa parar de tomar leite, porque a alimentação ideal é tal. Aqui na mente. Então, essa é a diferença da constelação familiar. Aqui na mente é bonito a gente ver, né? Mas vai na nutricionista e vai mudar o quê? A pessoa sabe que ela não deve tomar leite, mas ela tem necessidade. E o que pode ser mostrado mais aí? Que a mãe desse homem era muito depressiva e que ele precisava tomar leite ou se sentir amamentado, porque daí ele ocupava a mãe, para que a mãe não morresse. Então, quantas crianças nessa época a mãe quer tirar, né, o peito e fala: não, meu filho já tem 10 anos e dá mama no peito, né? Como assim? Se tira a criança dessa amamentação, o que sobra da mãe? Então, gente, todos esses conflitos, quando a gente olha com só o olhar, né, como muita gente está acostumado, né, tem muitos psicólogos que fazem o curso, enfim, só com o olhar da psicologia, ou só com o olhar de uma disciplina, de uma outra disciplina, a gente não consegue entender ou achar respostas ou soluções para essas questões que estão aparecendo na quarentena. Então, a ansiedade da comida mostra uma desordem. E aonde está essa desordem? Quando um casal que sente amor, mas que o casamento já foi deixado de lado, porque um dos dois, nessa quarentena agora, ou já estavam, mas nessa quarentena, mostrou algo que é mais essencial na dor dele. Então, essa pessoa com o leite, o que era mais essencial? É olhar porque agora ele está tomando leite, porque engorda, porque isso não é essencial. E o que é essencial? É realmente o medo da fome, o medo da falta, o medo básico de um ser humano de não ter sido alimentado. E olhar para essa dor e dar um lugar a essa dor faz com que essa pessoa se acalme, né? E que ela não seja, como a gente fala, né? Mais um motivo ou cúmplice, ou mais um motivo para essa desordem sair. Então, quando essa esposa, que é só esposa, ela não é mãe, ela não é filha, ela não é irmã. Quando essa esposa consegue dar um lugar a essa dor que não foi vista desse homem, que não foi manifestada, então ela pode ficar em paz. Quando isso vem à tona, um próximo movimento pode surgir com essa consciência. Então, gente, essas desordens, elas começam a aparecer aparentemente nas pequenas coisas, né? Ou nas grandes coisas. Então, eu também atendi, a gente falou de prostitutas na última aula, né? Que foi super bonito. E eu atendi também uma prostituta agora, que mora na Europa.
E, e eu falei, bom, o que será que ela quer olhar? E ela falou que ela queria olhar para uma depressão que ela sente profunda. Da onde vem a depressão? A depressão vem, muitas vezes, da gente não poder entrar em contato com a mãe ou com o pai. Não poder realmente sair do amor interrompido em relação à mãe ou em relação ao pai. E daí eu perguntei para ela como era a relação dela, né, com os pais. Ela falou: bom, eu quando era criança era completamente louca pelo meu pai, mas o meu pai traiu muito a minha mãe. Então, a minha mãe pedia para eu buscar, né, de alguma forma, tentar tirar meu pai das traições. E depois de um tempo eles voltaram, foram e voltaram, e depois de um tempo eles se separaram e eu não tenho mais muito contato com o meu pai. E eu fiz um movimento, né, gente, interno, porque através da internet a gente faz movimentos internos somente, não dá para fazer uma constelação, a gente faz os movimentos. E daí eu perguntei para ela se ela tinha um relacionamento afetivo. Ela falou: eu tenho um relacionamento afetivo no Brasil. E eu mostrei para ela o quanto. Eu falei: seu namorado sabe o que você faz, né, profissionalmente? Ela falou: não. E daí eu mostrei para ela o quanto, de alguma forma, ela sendo uma garota de programa, ela podia, assim como o seu pai, ter diversos homens, assim como o seu pai teve diversas mulheres, ela também tinha essa relação escondida do namorado. Assim como o pai tinha o tempo inteiro essas relações escondidas da mãe, e o quanto ela, para amar o pai, ela se tornou igual ao pai. Só que o que ela queria fazer com esses homens? Salvar o pai. Ajudar o pai. Se aproximar novamente do pai. Então, gente, essas crises e essa quarentena que ela estava falando assim, nossa, eu comecei a sentir essa depressão, essa tristeza eu não sabia de onde vinha, porque por enquanto estava tudo bem. Então, enquanto a gente estava nesse movimento todo externo, quando ela também teve que parar, ela também foi olhar o que ela estava honrando, porque no Brasil ela não podia sair com um monte de homens como pai. Então, enquanto ela não pode amar o pai, porque se a mãe permite que ela ame esse pai que traía tanto ela. Então, como até a gente falou numa live com o Sami, o quanto o campo dos nossos pais é uma relação que a gente não pode entrar, é um campo minado. É um lugar onde só os dois têm acesso a uma visão maior. E se a gente perdeu essa via de acesso ao pai, se a gente não pode mais amar o pai, se a gente não pode mais amar a mãe, porque daí a gente vê a mãe como vítima e a gente tem raiva, porque também não é verdade, ela não é vítima, assim como ele também não é vítima dela. E quando a gente para de culpar e de dizer sim a todas as experiências como elas são, porque enquanto a gente busca culpados, a gente não acha solução, gente. Então essa é uma das chaves para os grandes conflitos, para os pequenos conflitos. Se a gente ficar brigando, gente, de quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Da onde vem a solução? Né? Se o seu filho está lá, caiu na piscina, está se afogando, e você pergunta, meu Deus, de quem foi a culpa? Foi de quem foi a culpa? Quem que não viu que ele caiu na piscina? Quem é que vai mergulhar e fazer o trabalho?
Então é muito bonito ver como em todas as áreas, de todas as formas, essa quarentena está trazendo uma grande chance, uma grande oportunidade da gente olhar para os nossos, para a nossa hierarquia, para a ordem, para aquilo que a gente não olhou sozinho. O Bert fala uma frase que é bonita, falava uma frase bonita nas relações. Quando a gente se casa, que a gente pode dizer para o outro: eu estou aqui para você sozinha. E o outro pode dizer para nós: eu estou aqui para você sozinho. Por isso que eu quis trazer esse tema sozinho, porque quem ainda não foi para esse lugar, quem nunca teve a oportunidade de ficar sozinho, né, que já saiu da relação com os pais, entrou numa relação afetiva, né, ou saiu de uma relação afetiva, entrou em outra relação afetiva, ou saiu da relação dos pais e foi, no caso dessa moça, né, se embrenhar em um monte de relações para que ela pudesse salvar o pai, para que ela pudesse secretamente dizer para o pai: olha, eu sou como você. Quando eu falei essa frase para ela: você é igual ao seu pai, ela falou: eu não. Eu falei: por que não? Seu pai saía com muitas mulheres, não saía? Saía. E você não sai com muitos homens, também escondido do seu namorado? Sim. Então, o que você disse para o seu pai? Eu secretamente, aqui na Europa, eu posso ser como você. Então, gente, a reflexão da noite de hoje é esse primeiro movimento que o Bert trouxe nessa no amor existe uma hierarquia, quando realmente a gente consegue deixar a nossa família, o deixar não significa cortar laços, excluir, mas quando a gente consegue ir para algo sozinho, isso significa ir para sua prosperidade também sozinha. A prosperidade, gente, entendam o que eu estou querendo dizer. Ir para os relacionamentos sozinho, ir para a prosperidade sozinho, significa um movimento interno de olhar para o que realmente é essencial. Quanto mais a gente vai para o movimento interno, mais a gente tem gratidão, de fato, por todas as pessoas que passaram pela sua vida. Eu, esses dias, tive a oportunidade de olhar para uma pessoa que eu achava que ela estava brava comigo por muitos motivos e ela achando que eu estava brava com ela por muitos motivos, né? Eu não encontrei ela pessoalmente, mas foi uma oportunidade tão linda da gente ver que simplesmente as coisas que eram conflituosas, de repente elas desaparecem e a gente consegue olhar para algo que é mais importante do que o que a gente estava ali brigando, que é o que essa pessoa me ensinou na nossa relação e o que eu pude ser para ela também, dentro do amor que eu pude dar para essa pessoa, que é uma amiga. E de repente veio uma leveza tão grande na minha alma. Meu Deus, tudo que de repente a gente tinha de, entre aspas, diferença, e as diferenças, como diz o Bert Hellinger, ampliam a nossa alma, porque se a gente fica só com pessoas iguais, a gente murcha, a gente atrofia. Então, como a gente pode olhar para o diferente quando nós não estamos mais na boa consciência? Esse é o sozinho.
Então, a pessoa que medita, ela realmente consegue ir para esse outro lugar. Oiê, é o Inácio que tá aí? Não sei nem quanto tempo, gente, que eu tô aqui falando. Se é para parar, se não é. Acho que é, né? Não, a gente tem mais meia hora. Tá, mas essa meia hora é para eu responder perguntas, não é? Como você quiser. Tá, então só vou finalizar aqui meu raciocínio hoje do sozinho. Espero que eu esteja conseguindo mostrar para vocês. Esse sozinho, gente, não, então não quer dizer eu não preciso de ninguém, olha que bom, sabe? Não ligo mais para ninguém. Não é isso. Mas uma pessoa que consegue sozinha ir para dentro e ela consegue olhar a grandiosidade de estar sozinha e ao mesmo tempo conectada com o todo, ela consegue compreender o que o Bert Hellinger trouxe em relação ao eu vou para o meu casamento sozinha. E o sozinho é eu não vou por carência, não vou porque eu preciso de você, no sentido. Porque até ele fala do precisar, que é importante a gente precisar do outro, mas não é mais um precisar de, de sugar algo do outro. É um precisar, porque todos nós precisamos do outro, mas nós precisamos, num primeiro momento, desse lugar sozinho, para que as nossas relações sejam sem carências, sem extorquir o outro, explorar o outro, sugar o outro e começar esse desequilíbrio de troca. Então, esse sozinho, ir para a prosperidade sozinha, ir para a vida sozinha, quem foi para a vida sozinho se considera uma preciosidade para o outro. E o outro que já também ficou sozinho, também é uma preciosidade para a gente. Não sei se está muito profundo. Dá para entender, Pri? A Pri é minha. Tá lindo demais. Tá profundo, sim. E tá dando pra entender? Sim, também. Obrigada. É porque isso, o Bert, uma vez eu tive a oportunidade de conversar, que eu perguntei isso para ele, né? Que eu falei para ele, você fala que a gente tem que ir para a relação sozinho, né? Eu já vivi sozinha, eu falava, já vivi sozinha, já morei fora. Daí ele falou, você já ficou sozinha? Aqui dentro? Aí eu falei, ah, sim, medito. Ele falou, então tá precisando de mais. Para realmente entender o que é esse sozinho. E nesse sozinho que eu levei vocês para a meditação, é um sozinho onde tem o todo. Então, quem está aqui nesse sozinho, ele consegue conviver melhor com tudo o que aparece. Né? De repente, a pessoa teve que ir para uma UTI. E ali ela está sozinha, porque de repente agora com esse coronavírus, ou não pode entrar, não pode vir alguém. E a pessoa está se deparando com o eu tô sozinho. Porque é ali que ela vai encontrar a solução. Então, ao invés da gente precisar de um vírus para ninguém chegar perto da gente, será que a gente pode ir lá para dentro, de fato, e olhar para a grandiosidade, para a preciosidade, para a riqueza de quem realmente nós somos e, e podemos daí compartilhar essa riqueza com o outro. E o outro, quando também tem essa oportunidade, pode compartilhar isso com a gente. Então, uma pessoa que vivenciou isso, ela tem menos conflitos nas relações, tem menos conflitos e tem menos medos também. Ai, que esse negócio eu pego, e se eu tenho que ficar sozinho, e se eu tenho que ficar isolado, isso tá tudo bem, porque você já foi para esse lugar. E esse lugar é um lugar saudável de se estar. Então eu quis passar isso, porque é um grupo que já é aluno, que já estuda bastante o Bert, e que, como eu disse, a Sophie colocou o Cosmic Power como uma forma de meditação também, lógico que é pura meditação, para que as pessoas compreendam que a constelação, e até para ser um facilitador, se você não foi para esse lugar sozinho,
você vai ter medo de ser um facilitador. E eu vejo muita gente que se forma e fala assim, eu não tenho coragem de abrir um campo, porque depois, e se eu não sei o que fazer? E se as pessoas ficam olhando para mim e ficam dizendo, mas tá vendo? Olha lá, você não é um bom constelador, você não arrumou uma solução para esse negócio, você não... O constelador também tem um lugar sozinho ali. E ao mesmo tempo não é sozinho. Porque quando ele sabe qual é esse lugar, ele sabe que o campo por si só vai ser respeitado por você e o essencial pode vir. Você não precisa mais ficar nessa, ai meu Deus, então deixa eu pôr mais gente, então deixa eu pôr todo mundo que está participando aqui, porque alguma coisa vai ter que acontecer, eu não sei mais o que fazer. Então, por isso que eu quis trazer isso, para você aproveitar a sua quarentena e meditar. E se você está sozinho, ficar sozinho. E se você está em conflito, é porque você não foi para o sozinho o suficiente ainda. Quanto mais você vai para o sozinho, menos conflitos você vai atrair. Menos problemas você vai ter externamente.